And the sermon going to be in Portuguese. Oh, wow, Tânia. Amen. Então, vamos para a pregação. Amém? Vamos, Yuri, prega! Esse povo. Está muito calor hoje. Bom. Mas amém. Boa tarde, família. Bem diferente, né? Na verdade, tem um culto de tarde. Na verdade, é diferente. Fazia tempo que eu não participava de um culto no horário da tarde, na verdade. Mas estou muito grato a Deus por isso. É um privilégio poder estar aqui com vocês hoje. E hoje a gente vai ler o livro de Atos. A gente vai ler, vamos lá no capítulo 18. A gente vai tentar aprender o que o capítulo 18 pode nos ensinar hoje. Amém? Então, vamos lá para Atos capítulo 18. Então, para explicar um pouco do contexto aqui no Atos capítulo 18, Paulo já foi convertido ao cristianismo. Né? Ele está lá pregando a palavra de Deus. E ele passa por Tessalônica, passa por Bereia, depois ele passa por Atenas, e agora ele está em Corinto. Se você olhar nos capítulos, cada um das headings, dos títulos, cada capítulo tem, das divisões, claro, aquilo não foram coisas que foram realmente escritas pelos apóstolos e tudo mais, foram coisas que colocaram só para a separação, organização da Bíblia, na canonização depois, mas ainda assim é incrível poder ver, porque eles são bem simples, né? Em Tessalônica, em Bereia, em Atenas e agora em Corinto. Isso é incrível, mas vamos lá dar uma olhada aqui em Atos 18, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 5. Muito obrigado. Olha que incrível. Então, vamos ler aqui o que a Bíblia fala em Atos 18, capítulo 18, versículo 1. Amém? A Bíblia fala assim: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Aquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália. Uau! Ele era provavelmente como a Carol e a Tânia. Com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tenda. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Isso é interessante, porque o que está acontecendo aqui realmente? O que a gente está vendo aqui? Certo? A gente olha aqui, a gente vê que Paulo ele saiu de Atenas, e agora ele finalmente chega em Corinto, onde ele começa novamente a pregar a palavra de Deus. Mas diferente agora, ele vai lá, quando ele chega lá, encontra dois irmãos, Priscila e Aquila. Então Priscila era mulher, Aquila era um homem, e ele fala que encontrou eles trabalhavam na mesma profissão. Então Paulo estava trabalhando para poder sustentar no ministério em si mesmo. Então ele vai lá e fala, ok, estou encontrando vocês, isso é incrível, vamos trabalhar junto, e aí eu vou continuar pregando, mas agora eu tenho um trabalho também. E aí ele consegue até mesmo sócios no trabalho com ele. E isso é muito legal. Então ele vai lá, tá lá, prega o evangelho primeiro em Tessalônica. Vai lá, o pessoal fica animado, conhece a Deus. Bereia, vai lá, o pessoal, vários gregos se tornam discípulos. Depois em Atenas, é uma mistura de emoções ali em Atenas. E aí depois, agora, ele tá aqui em Corinto. E aqui, finalmente, ele começa a trabalhar, na verdade. É interessante, porque o mais incrível é que, apesar de tudo isso, ele, todos os sábados, a Bíblia fala que ele iria na sinagoga para pregar a palavra e convencer os judeus. Agora, Paulo tinha uma única missão, que era pregar o evangelho. Se isso significasse que ele teria que trabalhar e pregar ao mesmo tempo, que isso fosse feito. E é incrível, porque quando fala que ele estava lá, ele fala que ele debatia na sinagoga. Quer dizer que, na verdade, não era uma coisa expositiva, onde apenas ele falava e todo mundo ficava quieto ouvindo, mas, na verdade, enquanto ele pregava, outras pessoas lançavam outros argumentos contra ele. Então, o que isso mostra, na verdade, mostra muito do nosso coração agora. Quando a gente vai estudar a Bíblia com as pessoas, certo? Não é uma exposição de uma ideia, não é uma palestra que a gente está fazendo. É literalmente um debate para chegar realmente numa conclusão final. Então a gente precisa apresentar a verdade e as pessoas vão tentar debater contra a verdade, mesmo que você use a Bíblia. Aqui era Paulo, um dos melhores oradores, treinado por Gamaliel. E ainda assim os judeus se levantavam e tentavam debater contra ele. E claro, ele fala que ele esteve em Tessalônica, Bereia, Atenas, agora ele está em Corinto. Então, se você ler o cabeçalho, vai ver escrito em Corinto. Então, por isso, o título da pregação de hoje é Em Maputo. Uau. Então, claro, a gente não está em Corinto, não estamos em Roma, mas nós estamos aqui em Maputo. Amém? E espero que seja animado de estar aqui. Sabe? E é interessante, porque eu acredito que nesse capítulo a gente vai aprender muito de como foi a vida de Paulo aqui em Corinto. E é bem interessante. Porque, sabe, Paulo chega em Corinto numa fase crítica no seu ministério. Depois de plantar tantas e tantas igrejas. Agora ele está chegando lá
ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele tem uma recepção mista em Atenas, que não são coisas boas, não são coisas ruins, só apenas. Mas ele entra em uma cidade próspera, mas moralmente decadente. Essa era Corinto. Certo? Uma cidade que era realmente um centro político e cultural, onde tinha várias nacionalidades juntas, mas ainda assim, mesmo que fosse muito rica de tantas coisas, estava moralmente decadente. Tanto judeus, quanto gregos, quanto romanos, italianos, seja lá quem for, todos eles dentro daquele país estavam caindo moralmente. Agora, uma puta como Corinto também é uma cidade vibrante, multicultural e central para a economia do país em si. E as oportunidades são muitas aqui dentro. Mas o contexto também traz desafios espirituais para dentro da gente. Porque pensa, a gente está literalmente na capital do país. Certo? Onde, se você for pensar, onde o poder maior do país está concentrado. Onde o presidente mora, onde está uma das maiores empresas, onde você pode estar até mesmo a Deloitte, a KPMG e todas aquelas outras empresas. Se você pensar em onde o dinheiro está, fala, nossa, literalmente uma puta. As pessoas poderosas do país estão aqui dentro. E sabe, da mesma forma também foi como foi com Paulo em Corinto. Apesar de ser algo tão incrível quanto tanta diversidade, ainda assim você precisa estar preparado para amar algo que não é seu, que seria a cultura deles. Mas imagina isso, entrar em Corinto, ver pessoas de tantas nacionalidades diferentes, tantas culturas diferentes, conceitos diferentes, ideologias diferentes, e ainda assim eu preciso amar cada um deles. E é isso que a gente vê, certo? Aqui em Maputo, pessoas de Portugal, aqui, até mesmo nesse prédio. Pensa nisso. Vamos fingir que aqui, só nessa casa, a gente tem pessoas do Brasil, da África do Sul e de Moçambique, né? Mas nosso vizinho é turco. Pessoas de baixo, tem portugueses, tem outros moçambicanos e tem outros italianos. Se eu parar para pensar, em Maputo é onde tem muitas e muitas diversidades, culturas misturadas. O que quer dizer que ninguém parece com ninguém. E se você me conhece pelo menos um pouco, você sabe que eu tenho as minhas próprias culturas. Mesmo sendo brasileiro de São Paulo, Zona Leste, ainda assim, eu tenho as minhas culturas. Como, por exemplo, não deixar ninguém colocar a mão na minha comida. Essa é a minha cultura, pela qual eu não vou abrir mão. Por exemplo, se você for dar o prato para mim, eu tenho a cultura de que você não pode colocar a mão dentro do meu prato. Isso não é legal. Suas mãos lá dentro, eu não gosto. Segure por baixo, entende? Eu não vou colocar a mão dentro da sua comida também. Então, essas são as minhas culturas. E pela graça de Deus, vocês têm que me amar assim também. Pelas minhas culturas. Não tem como fugir de mim. Mas essa era a realidade, porque todos nós somos diferentes. Cada um de nós temos culturas diferentes. Mas isso se torna algo que, na verdade, se torna difícil de amar um outro. Por quê? Porque o que eu acho que é algo bom e certo, o que eu acho que tem a minha natureza, eu penso que isso é o certo, isso é o bom. Então eu vejo alguém fazendo algo totalmente diferente, eu não quero naturalmente me associar com essa pessoa. E aqui Paulo está num lugar onde tem muitas culturas diversas. Vamos lá, Yuri, prega. E claro, cultura não necessariamente, então quer dizer que tem algumas sim que vão ser pecado, mas não necessariamente é um pecado. Tem culturas incríveis. Por exemplo, cantar parabéns. Isso não é um pecado. Cante parabéns, é legal, incrível, é uma tradição incrível. Agora, tem tradições e culturas, por exemplo, como a adoração dos ancestrais e todas essas coisas, que vão contra a Bíblia. Agora, mas Deus me colocou em um reino onde o Musa e José existem. E eles têm uma cultura totalmente diferente da minha. Então eu tenho que amar eles. E não apenas amar eles, mas aceitar eles como se fossem do meu próprio sangue. E claro, eu acredito que Deus quer que a segregação acabe. Por isso ele vai, chega para os judeus, manda o reino para os judeus e manda para os gentios também, manda Paulo, especificamente um judeu, sair da sua zona de conforto e pregar para os gentios. Isso mostra, ele quer que realmente nós sejamos um. João capítulo 17, a oração de Jesus Cristo, 16, 17, 18, ele está lá orando e orando e orando. E ali no capítulo 17 você vê que ele orava pela unificação do seu povo. Que nós pudéssemos ser um. Vamos lá, Yuri. Então, eu acredito que Deus não quer que a gente ame pessoas apenas da nossa cultura, mas pessoas com culturas diferentes. Agora, o que eu quero dizer com cultura? Quer dizer apenas, eu estou querendo dizer das pessoas que são estrangeiras? Não. Pessoas que não são como você. Pessoas que têm pensamentos e atitudes diferentes. Ah, mas ela é introvertida, então eu não consigo me relacionar bem com ela.
Oh, mas ele é muito extrovertido, ele fala muito, eu não consigo ter uma relação muito profunda com ele. Essa não é realmente a ideia é realmente amar uns aos outros. Não importa se é introvertido ou extrovertido, a ideia é realmente nós estarmos próximos uns dos outros. Vamos lá, Yuri. E claro, isso não é apenas para o mundo, mas para a igreja também. Pensa nisso. A gente tem 11 pessoas aqui, com pelo menos 10 culturas ou jeitos diferentes. Falei 10 porque tem a Tânia e a Carol que são irmãs da mesma casa. Talvez tenham coisa mais em comum. Mas ainda assim, de todos os discípulos aqui, temos muitas culturas diferentes, criadas de maneiras diferentes. Que passaram por coisas diferentes. Desafios completamente diferentes. Tem coisas que vocês passaram que eu nunca vou passar na minha vida. Infelizmente, eu nunca vou entender o quão doloroso vai ser. Por mais que eu queira me entender, me relacionar e poder ajudar, ainda assim tem coisas que eu não vou passar na minha vida. Agora, quer dizer que eu não posso te amar por conta disso? Quer dizer que eu não posso fazer com que essa pessoa se torne meu melhor amigo? Vamos lá, Yuri. Eu arrisco dizer que se os seus amigos, seus melhores amigos, as pessoas mais próximas de você, não estão dentro do reino, sua fé está em risco. Algo que eu percebi desde pequena é que quem são as minhas amizades, quem são as pessoas mais próximas de mim, determinam aonde eu vou chegar. Seja financeiramente ou espiritualmente. Em qualquer área. Então, se as minhas amizades não estão realmente dentro do reino, se o meu maior interesse não está dentro da igreja, então eu vou começar a achar as coisas lá de fora. Onde tem realmente uma cultura completamente diferente. Certo? Onde eu vou lá, vou com meus amigos, onde eles são incríveis e engraçados, mas eles não vão ter a mesma ideologia que você. O propósito deles nunca vai ser fazer outro discípulo. Vamos continuar lendo aqui, em Atos 18, versículo 6. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 8. Pega. Olha o que a Bíblia fala. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. E sou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, o justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor. Ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Então, a escritura é incrível, certo? Não só porque ela está na Bíblia, que isso faz algo incrível, amém? Mas é incrível porque Paulo, logo após ele pregar na sinagoga, ele discutir com os judeus sobre realmente a verdade de Cristo, o que acontece? Ele começa a enfrentar perseguição. A Bíblia fala que eles começaram a lançar maldições sobre Paulo. Perseguição e as pessoas estão com o coração extremamente fechado. E aí, Paulo, ele já trabalhou no ministério antes. Ele já pregou no ministério já lá em Tessalônia, na Bereia, em Atenas, até mesmo onde ele tinha sido convertido. Então, o que aconteceu agora? Que agora as pessoas estão totalmente rejeitando a palavra de Deus. Então ele chega aqui agora e ele encontra algo novo. Por quê? Porque é a primeira vez dele em Coríntio. Ele nunca tinha estado lá. Pregando o evangelho como um discípulo. Não, é a primeira vez dele lá pregando a palavra de Deus nesse lugar. Isso é interessante. A Bíblia fala que eles lançaram a maldição sobre eles. Imagina isso. E muitas vezes podemos sentir dessa forma aqui, né? Ainda mais para mim mesmo, eu consigo me relacionar bem com a Escritura. Porque eu já trabalhei no ministério em lugares diferentes. Mas algo que eu percebi é que cada lugar precisa de uma estratégia diferente. É uma abordagem diferente. Porque tem pessoas, culturas e costumes diferentes. Então, cada lugar vai ter uma necessidade diferente. Cada pessoa vai ter uma necessidade diferente. Não é porque para você precisou de alguém mais forte, te falando a verdade na sua cara, sem nenhuma graça, e funcionou, você se arrependeu, que para todo mundo vai ser assim. E também não é porque você foi lá, foi com muito tempo, muita paciência, tentando vamos deixar levar bastante tempo, que para todo mundo vai ser dessa maneira também. Cada pessoa demanda algo diferente. Tem pessoas que naturalmente precisam de inspiração. Elas precisam ser empurradas, precisam ser lembradas do porquê elas estão vivendo o que elas estão vivendo, do porquê elas abriram mão de tudo, da família e amigos. Elas precisam dessa lembrança, da memória constante. Agora tem outras pessoas que não precisam disso constantemente. Que elas já entendem, elas só precisam realmente de estar sendo corrigidas. Está lá colocando ainda mais fogo nelas, para elas trabalharem ainda mais duro. Agora Paulo, ele começa a ver isso, ele entende, ele vai lá e ele fala que, nossa, para mim já chega.
Ele vai lá, ele sacode a roupa dele e fala, olha, isso aqui ó, não tem mais nada a ver comigo. Quer dizer que eu não tenho mais nada de vocês em mim. Nem mesmo a poeira eu vou deixar para trás. Eu não te devo mais nada. E aí ele fala que o sangue de vocês seja sobre a sua cabeça. E o que eu pensei muitas vezes é que, nossa, talvez ele fez isso porque ele ficou extremamente nervoso. Talvez ele fez isso porque ele não aguentava mais, porque as pessoas estavam negando o evangelho. Por isso ele sai, vai na casa do lado e começa a pregar o evangelho para outros judeus. E eles vão lá, se convertem, alguns coríntios também. E eles vão lá e se convertem e são batizados. Então, ok, então foi isso que aconteceu. Mas vamos continuar lendo aqui. Vamos ler aqui no versículo 9. Vamos lá, Yuri. irmão. Vamos lá no versículo 9, a gente vai ler versículo 9 até o versículo 11. Olha o que a Bíblia fala. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Uau. Aqui, Paulo, logo após pregar na sinagoga, logo após fazer tudo isso, depois de ter falado com todo mundo, aqui ele vai lá, ele fala, geralmente na palavra de Deus fala com ele, Deus fala literalmente, não tenha medo. Geralmente quando a Bíblia fala algo assim do tipo, é porque a pessoa está com medo. Certo? Não era porque ele só queria falar, não, é porque Paulo estava com medo. Paulo não parou para pregar apenas porque as pessoas não queriam acertar, mas porque ele teve medo. O primeiro ponto de hoje é a razão pela qual ele não podia parar de pregar a palavra de Deus. O primeiro ponto é Deus tem muita gente em Maputo. Ele fala exatamente isso, ele fala, não fique calado, continue pregando, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Agora imagina isso. Paulo, ele ficou com medo do que estava acontecendo. E a pergunta que eu tenho que te perguntar hoje é, do que você tem tido medo? Talvez medo de pessoas não serem batizadas? Medo do que as pessoas vão pensar de você se você começar a pregar o evangelho mais fervorosamente? Medo do que como sua família vai responder se você falar a verdade para eles? Vamos lá, Yuri. Não, porque minha família é assim, então eu não posso pregar para eles diretamente porque eles não vão aceitar e vão me perseguir. Mas esse é o ponto. Como discípulos, nós vamos ser perseguidos. Olha Jonas, por exemplo. Não queria pregar a palavra. Com medo, já ouviu sobre a profecia. Não, eles vão te destruir depois. Foi lá, tinha também a questão do racismo e tudo mais. Ele vai lá e ele fala, não quero pregar. Vai lá e para dentro do estômago de um peixe. Tentou fugir da perseguição. Fugir do trabalho duro. Fugir da dor que ele teria que passar. De se negar. O que aconteceu? Não terminou bem para ele. Depois de se render aos planos de Deus, foi quando ele foi solto. E realmente eu acredito que a gente não pode fugir mesmo por mais que nós sejamos com medo. A gente precisa enfrentar isso. Agora, Deus não dá um truque super mirabolante para Paulo. Não fala para ele, olha, eu tenho uma poção mágica que vai tirar o seu medo. Você nunca mais vai ter medo nessa vida. Bebe isso aqui, tá, dá 2 girinhos, dá 3 pulinhos, e aí você não vai ter mais medo, você pode pregar a palavra de Deus. Não é isso que ele fala. É bem interessante, porque ele vai lá, olha para Paulo e fala, não tenha medo. Eu estou com você. E Paulo, legal. Legal. Muitas vezes a gente chega com vários problemas, com toda aquela cabeça correndo, um monte de, nossa, isso aqui pode acontecer, isso aqui, super ansiosos. Muitas vezes a solução é mais simples do quanto você tem levantado o problema. Às vezes a gente faz o problema, faz a tempestade e entra no copo de água, né? Daí a gente olha para uma situação e pensa, nossa, que situação difícil, meu. É terrível, isso, aquilo, outro. Nossa, meu mundo vai acabar. E a solução de Deus é, não tenha medo. Eu estou com você. Algo bem simples, bem direto ao ponto. Vamos lá, Yuri. E foi essa a solução que Deus deu para Paulo. E é claro, e ainda assim, ele não falou que o medo de Paulo iria ir embora. Paulo ainda foi, mesmo com medo, apesar do medo que ele estava sentindo, apesar dos seus sentimentos, ele ainda foi e continuou pregando a palavra de Deus. E você tem que se perguntar, o que tem te parado hoje? Vamos lá, Yuri. Vamos lá, Yuri. Será que é o medo, tanto medo de magoar os seus amigos e amigas?
Fala, não, talvez meus colegas da escola, da faculdade, pelo trabalho, nossa, vão se sentir magoados, porque agora eu vou falar assim e assim, então eles vão se magoar. Ou então, os discípulos, nossa, eu vi que o Musa está fazendo é pecado, mas eu não quero falar para ele, porque eu tenho medo que ele se magoe. Eu vi que o Yuri tem sido egoísta, mas eu tenho tanto medo que ele se magoe, que eu vou ficar quieto. E o problema com isso é que, basicamente, está permitindo que pessoas vivam no erro, vivam no engano, no caminho que não vai levá-las para a salvação, em nenhum lugar perto da salvação, e a gente escolhe ficar quieto. A gente vê que Deus fala para Paulo, continue falando e não fique calado. Porque Paulo tinha decidido ficar calado. Ele saiu da sinagoga e falou, eu não tenho mais nada a ver com vocês. Eu não vou mais pregar a palavra. E Deus vai lá, olha para ele e falou, uou. Não é bem assim que a banda toca. Você não vai ficar calado e você não vai parar de pregar. Eu preciso que você se levante, não tenha medo e continue pregando para eles. Eu acredito que da mesma forma para mim e para você hoje. Não fique esperando uma resposta super mirabolante de Deus. Muita gente está lá tentando decidir, né? Faço isso, faço aquilo. Mas muitas vezes as duas opções, uma é pecado e uma é a justiça. Aí você fica lá indeciso sobre o pecado ou a justiça. Aí ainda... Não, eu tô falando isso porque é isso que acontece comigo. Pode até dar risada, mas essa é a realidade. Eu fico lá tentando pedir até mesmo um sinal de Deus para saber o que eu devo escolher. A justiça ou o meu pecado? Nossa, Deus, será que eu devo mesmo falar do pecado desse irmão para ele? Eu acho que não, né? Não, se isso acontecer, eu vou lá e falo do pecado dele. Qual que é a outra escolha? De verdade. Além de falar o que está acontecendo na vida do seu irmão e da sua irmã, qual a outra escolha que você tem? Além de ajudar alguém espiritualmente, qual que é a outra escolha? Será que a gente ama tão pouco as pessoas para deixá-las viverem no pecado? Toda vez que você olhar para alguém e sentir medo de desafiar ela no coração dela, em algo no pecado dela, se pergunte, quanto eu amo essa pessoa? O quanto eu amo essa pessoa? Se você realmente ama essa pessoa profundamente, você vai apontar o pecado no coração dessa pessoa. Não importa quem seja. Vamos, irmão. Vamos lá, Yuri. Seja alguém mais velho que você, mais novo, talvez mais eloquente, talvez conheça mais escrituras do que você. Vamos Não lá, importa o Yuri. que aconteça, tem que se perguntar quanto eu realmente amo essa pessoa. Vamos lá, Yuri. E da mesma forma, eu acredito que para mim e para você, acredito que Deus tem muita gente nessa cidade que Ele quer salvar. E Ele vai usar você e eu para fazer isso. Para alcançar cada uma dessas pessoas. Vamos continuar lendo em Atos, capítulo 18, mas a gente vai ler no versículo 14. Só para dar um pouco de contexto daquilo que a gente pulou. Fala que eles vão levar Paulo. E Paulo ao procônsul, que é o Gálio. E eles começam a acusar Paulo de pregar uma falsa doutrina. Agora, isso é interessante, porque Gálio, ele não é um judeu, certo? Ele é um procônsul lá em Corinto. Tipo, não tem nada a ver com isso, com a situação. E aí ele vai lá, os judeus pegam Paulo, levam, não, vou te levar para Gálio, ele vai ser julgado na frente dele, e levam ele para frente de Gálio, o procônsul. E aí começa o julgamento aqui no versículo 14. Olha o que a Bíblia fala, no versículo 14 em diante. A Bíblia fala assim, quando Paulo ia começar a falar, Gálio disse aos judeus, se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam problemas vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Gálio não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Que loucura está acontecendo aqui? Imagina aí, se eles estão lá na frente do Gálio, no procônsul, e aí vai lá e fala, olha Gálio, a gente tem um problema para você, esse aqui é o cara humilhante. E leva Paulo lá na frente, e Paulo está lá na frente parado. Fala, você não acredita que ele está falando? Ele falou que eu preciso ser batizado para ser salvo, que Jesus Cristo é o Messias. Gálio olha para eles e fala, sério mesmo, a gente chamaram até aqui para isso? Vocês esperam que eu interceda no meio de uma discussão dessa? Isso é muito interessante aqui.
Que ele cai, ele vai lá e responde para eles, fala, resolvam isso entre vocês mesmos. Eu não vou colocar minha mão nisso. E logo após isso, eles se voltam contra o próprio líder deles da sinagoga. E fala que eles ficaram furiosos. Por quê? Porque eles não conseguiram o que eles queriam. E fala que eles espancaram ele na frente do tribunal. Uau. Agora imagina, quanta coragem você precisa ter para poder chegar no tribunal, levar alguém ao teu tribunal. Você não conseguiu que aquela pessoa fosse presa. Aí você sai, o cara fala, olha, se tiver algum delito ou crime grave, manda para mim que eu vou poder interceder. Você sai do tribunal e comete um delito, um crime grave, bem na porta do tribunal. Uau. E sabe o que é o mais maluco? Fala que Galho, o procônsul, ele estava vendo tudo isso acontecendo. Ele fala que não demonstrou nenhuma importância. Uma coisa que a gente precisa entender é que ninguém vai se importar quando uma doutrina falsa está sendo pregada. Ninguém, nem mesmo o mundo. Eles não suportam a si mesmos. Você vê as igrejas lá fora. Quantas igrejas estão uma contra a outra? Certo? Você vê essa igreja falando mal daquela igreja falando mal daquela outra igreja, aquela igreja falando mal daquela outra igreja, religiões contra religiões. E o que isso mostra? Eles mesmos estão unidos. Quando a falsa doutrina é pregada, ninguém vai se importar com isso. Eles não vão prestar atenção, ninguém vai querer realmente mover o mundo para a falsa doutrina. Mas você vê Paulo, ele pregou a palavra de Deus. Pregou que Jesus Cristo era o Messias. Eles pegaram e levaram para o tribunal porque acharam que deveria ser mandado para a prisão. Eles queriam fazer algo sobre isso. Agora, esse é o nascimento da igreja em Corinto. Então, claro, a igreja em Corinto acabou de nascer, certo? Incrível, plantou a igreja, ele pregou a palavra de Deus, pessoas foram convertidas, foi levado ao tribunal, foi solto depois, amém. Mas agora, como vocês acham que é o caráter da igreja em Corinto? A gente vê na Bíblia que ele teve 2 cartas. Mas vamos para a primeira. Primeiro capítulo, 1 Coríntios. Vamos ver como que era o caráter deles. Vamos lá, Yuri. Vamos lá, Yuri. Vamos ver qual que era o maior problema dos discípulos de uma cidade tão incrível quanto Corinto. Eu pensava, né? Não tem como os caras ter problema, né? Tá em Corinto, pessoal, nossa, proeminente, eles falam bem, pessoas estudiosas, incríveis. Então aquela igreja era uma igreja excepcional. Agora você lê as cartas de Corinto e Paulo falando com ela, você entende o que estava acontecendo lá. Vamos lá, Yuri. Mas vamos ver o primeiro problema que Paulo ele começa a falar com eles sobre. Addressed. Não sei o que seria isso. Mas 1 Coríntios capítulo 1, a gente vai ler o versículo 10. Do 10 ao 11. Olha o que a Bíblia fala. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordam com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Uau! Olha isso! Então fala que Paulo ele chega lá, na igreja de Corinto, ele manda a carta, e ele fala que ele suplica a eles por uma coisa específica. Ele suplica para que eles estivessem unidos. Pelo fato de ser uma cidade onde tem muitas culturas e pessoas diferentes, algo inevitável que precisaria ser lidado seria a união. E como qualquer outra igreja, nosso movimento vai ser uma igreja que tem muitas culturas, nacionalidades, cores diferentes dentro da igreja. E qual que pode ser o problema que pode crescer? Desunião. Agora, você vê quando você vê Galho e o pessoal da sinagoga que foram tentar colocar Paulo na prisão e tudo mais, por que não aconteceu? Por que eles não conseguiram colocar Paulo na prisão? Porque eles não estavam unidos. Estavam divididos. Não tinha uma união entre eles. Agora você vê Paulo e a igreja no primeiro século, a razão pela qual Paulo pôde ir de igreja em igreja, de lugares em lugares, plantando várias igrejas, fortificando outras igrejas, foi porque a igreja estava unida. Fala pela razão pela qual ele conseguiu pregar o evangelho em tempo integral, foi porque Timóteo chegou e começou, na verdade, a tomar o lugar dele, e ele foi lá e pôde começar a pregar a palavra de Deus livremente. Todos os dias. Então imagina isso, ter pessoas romanas, gregas, africanas, todo tipo, dentro lá da igreja em Corinto. É a mesma coisa agora com a gente. Pessoas de várias nacionalidades e passados diferentes. Com culturas e costumes diferentes. Esse é o reino de Deus.
Então qual vai ser a nossa luta também? União. A gente precisa lutar por isso. Vamos lá, Yuri. E é algo tão importante porque de toda a carta de Coríntios, não são muitas vezes que Paulo ele usa a palavra eu suplico. Quer dizer que ele estava implorando a eles, fala, por favor, estou te suplicando, estejam unidos. Uau. E ele não fala para eles sejam unidos juntos no culto de domingo ou na quarta-feira. Ele fala para eles, concordem uns com os outros no que vocês falam. Ele fala, não é para ficar discordando um com o outro, que isso? Tipo, ficar discordando de coisas pequenas. A gente precisa estar unido. Bom, vamos lá, Yuri. Ele fala para que não haja divisão entre vocês. E todos sejam unidos até mesmo num só pensamento. Imagina isso. Uau. A Bíblia fala em Coríntios também, explica pra gente que a gente é um só corpo. Agora, quantas mentes tem dentro de um corpo? Quantos corações tem dentro de um corpo? Não tem como a gente ficar esperando ter várias mentes pensando várias coisas diferentes dentro de um só reino. Se a gente é um corpo só. Vamos lá, irmão. Agora, se dentro do reino nós temos pessoas que estão focadas, não, estou focado em avançar minha carreira. Estou focado em crescer na minha faculdade. Eu estou focado na minha moral com a família, nos meus relacionamentos. E uma pessoa lá no meio delas, eu estou focado em avançar o reino. O que vai acontecer com esse corpo? Ele vai se dividir e sucumbir. Qualquer pessoa que tem mais de 5 personalidades dentro dela é considerada insana. Qualquer pessoa com mais personalidades do que a dela mesma, imagina isso. Eu lembro que tem uma frase em inglês que eles falam anything with two heads is a monster. Qualquer coisa com duas cabeças é um monstro. Então se a nossa cabeça é realmente Cristo, é apenas um pensamento. Agora esse um pensamento não é o pensamento do líder, né, Yuri? Não é o pensamento do membro, do visitante, o que o visitante prefere. Pensamento de Cristo. O que Jesus Cristo acha que deveria fazer? Esse é o nosso único pensamento. Vamos lá, Yuri. Então não importa minhas preferências ou a sua preferência. Importa qual que é a preferência da Bíblia. Amém. Amém. Eu acredito que a preferência da Bíblia é que uma puta inteira seja ganha para ele. Amém. É isso que eu acredito. Eu acredito que a preferência da Bíblia é que pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Não algumas delas, não 11 pessoas numa sala, 11 discípulos, mas realmente o mundo inteiro chegue ao conhecimento da verdade. Vamos lá, Yuri. Agora, para que isso seja feito, Paulo ele teve que se deslocar de lugar em lugar para poder pregar o evangelho. Ser preso, passar provações, tribulações e tudo mais. Agora, o que vai acontecer comigo e com você para que essas pessoas, que tem muita gente na cidade para ser salva, sejam alcançadas? É ficar sentado dentro dessa sala esperando que aconteça? A gente vai precisar da mesma forma sair e lutar pelo evangelho. Vamos lá, Yuri. Vamos lá, irmão. A gente precisa lutar pela união. Senão a igreja perde a sua força e a sua visão. Tiago capítulo 3, versículo 16, fala que a divisão abre portas para Satanás criar contendas e destruir relacionamentos. Que todo tipo de malícias, na verdade, todo tipo de pecado, ele entra através da desunião. Imagina isso. Quando a gente está desunido, cria, na verdade, brechas e aberturas para que Satanás possa atacar e colocar pecado dentro deles. Dentro dessas brechas. E eu fiquei pensando, o que isso significa? Vamos lá, Yuri. É um pouco interessante beber água numa xícara dessa, ainda mais aqui na frente. Vamos lá, irmão. Mas é bom que cabe bastante água. Mas pensa nisso. Porque então, ele fala que quando a gente está desunido, certo? A gente tem essa abertura, quando tem essa... Ele fala essas contendas e tudo mais, essas divisões, Satanás entra com esses pecados dentro dessa divisão, dentro dessa rachadura. Eu fiquei pensando, e faz muito sentido, certo? Pensa nisso, no mundo. Quando eu me sentiria, na verdade, distante de alguém, o que eu faria? Tentaria agradar mais ela, certo? Tentaria fazer qualquer coisa, nossa, moveria o céu e o mundo para que essa pessoa pudesse estar mais próxima de mim. E o que é isso? Idolatria. Isso é apenas pecado. O mundo e nós, naturalmente, o ser humano está acostumado a lidar com problemas, até mesmo divisão, até mesmo solidão com o pecado. Então, quando a gente vê essa divisão, vê esse espaço, essa rachadura entre nós, o que naturalmente é a primeira coisa que passa na nossa cabeça para colocar no meio dessa rachadura? O pecado. É assim que a gente lidou a nossa vida inteira. É como se fosse uma memória muscular. Para poder juntar novamente. Ah, não, agora a gente está unido porque agora essa rachadura que existia agora está cheia. Mas não está cheia de Deus. Não é que a gente está mais próximo do outro. A gente tem pecado entre a gente. Vamos lá, Yuri. Eu tinha muito próximo dos relacionamentos impuros que eu tinha.
Agora, a proximidade que existia não era realmente do coração um do outro, mas de pecados. Vamos dar Dentro da minha família também. A idolatria entre meu pai e os filhos dos pais. A mesma coisa, o que era proximamente não era que Deus estava sendo glorificado, não era que eu estava conhecendo mais deles, amando mais a vida. Não. Era o pecado que estava crescendo, a idolatria ainda mais. Que nos deixava mais próximo. Pelo menos a sensação de proximidade. Uau. Vamos lá, Yuri. Vamos lá, Yuri. Agora, eu acredito que a única forma de salvar as pessoas aqui em Maputo é através de uma união verdadeira. Não uma união como o mundo mostra que as pessoas estão unidas. Por exemplo, eles chamam de Nações Unidas, certo? Então, United States of America. Na nação mais unida do mundo, onde cada estado tem seu próprio, como que fala? Lei. Onde um estado você pode carregar arma, no outro você não pode. Um estado você pode ter casamento homossexual, no outro você não pode. Imagina isso. Cada estado tem sua própria... Eles não estão unidos entre si mesmos. Mas Nações Unidas. O país mais unido. Até mesmo o nosso parâmetro de união. Estados Unidos. De acordo com o mundo. De acordo com a Bíblia. Vamos lá, Yuri. Então eu acredito que através da Bíblia a gente pode ter uma união que é real, realmente. Então, claro, o que nos une, eu acredito que não é um time de futebol em comum. Porque eu torço para um time incrível, que é o Corinthians, José torce para o Palmeiras, Vamos. que é um time mais ou menos. Mas amém, ele pode torcer para esse time, não é isso que nos une. O que nos une é uma banda em comum, que a Bruna ama Calypso, e o José gosta muito de rock. Incrível isso. Vamos lá. Mas eu acredito que nos une é uma missão em comum, Amém. que é realmente a missão de salvar o mundo inteiro. Vamos lá, Yuri. Agora, o que nós precisamos para que isso aconteça? O segundo ponto da pregação de hoje. Vamos Persevere um pelo outro. Para que isso aconteça, para que o mundo inteiro seja salvo, a gente precisa perseverar uns pelos outros. E sabe o que é incrível? É ver que mesmo que tudo não estava dando certo, como ele planejou, como Paulo planejou aqui em Atos 18, ele continuou perseverando pelo país e a cidade e estado que ele estava. Ao ponto de ficar até mesmo careca. Olha aí, se você ler, na verdade, depois, se você for lá para Atos, no capítulo 18, Paulo ficou careca. Vamos Vamos, lá, Yuri. Yuri. Isso foi Paulo, não foi o Yuri. Vai. Mas fala que Paulo, no versículo 18, fala que ele ficou careca por conta de um voto que ele tinha feito. Se eu ficar careca, eu vou ter que me aguentar careca. Lembre que não é só eu que vou ficar careca, eu vou ficar brilhando aqui na frente para vocês. Vou fazer questão de ilustrar minha careca. Mas olha isso, é incrível. Aqui no versículo 18 fala que ele cortou o cabelo careca, na verdade, não só porque ele achava estiloso, mas que ele tinha feito um voto com Deus. Isso não é incrível? Sim. É como se fosse, literalmente um voto. Tipo, nossa Deus, se eu vou abrir mão de algo precioso para mim. Naquela época, eles tinham algo chamado, por exemplo, voto nazireu. Para os judeus, a barba, o cabelo eram sempre coisas que, na verdade, mostravam muito a característica da pessoa. Até mesmo a sabedoria dela. Então, Paulo falou, eu estou disposto a cortar, na verdade, meu cabelo inteiro. Ficar careca. Ele fez um voto com Deus e ele cumpriu esse voto. Ele estava disposto a ver acontecendo. Amém. Vamos lá. Claro, eu não estou falando para vocês todos ficarem carecas, gente. Não, vou ficar a igreja inteira careca, a igreja dos carecas. Essa não é a ideia. Eu acho que aí sim iriam falar, nossa, você faz parte de uma seita? A seita dos carecas. E eu acho que não é isso que Deus está pedindo a gente a fazer, né? Acho que ele tem um propósito um pouco maior do que te deixar careca. Amém. Vamos continuar lendo aqui, então, em Atos 18. Mas vamos ler o versículo 19. Vamos lá, Yuri. Vamos lá, Yuri. Pregue, Yuri. Olha isso, versículo 19. Versículo 19 ao 23, a Bíblia fala assim. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Aquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu. Mas ao partir, prometeu, voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Versículo 22. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la, e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Olha que interessante. Imagina isso. Ele aqui tinha passado por Tessalônica, aí ele passa por Bereia, passa por Atenas,
passa por Corinto, e agora ele menciona mais umas 3 ou 4 cidades, onde ele começa a passar fortalecendo as igrejas, fortalecendo os discípulos. Agora eu não sei você, eu me sinto extremamente cansado depois de uma longa viagem. Eu tô falando de avião. O cara tava provavelmente camelo e a pé. No máximo um camelinho. E ele ainda assim, depois de fazer tudo isso, ele passou e foi fortalecendo cada um dos irmãos e irmãs, dentro da igreja. Eu fiquei imaginando o que estava no coração dele. Por que ele não parou para descansar? Ele olhava para a necessidade de cada uma das igrejas novas. Falou, preciso fortalecer cada uma dessas igrejas. Ele continuou perseverando por cada uma delas. E depois de muitas pessoas se converterem, o que ele faz? Fala que depois disso tudo, ele continua, ele encontrou muitos discípulos e fortaleceu eles. E sabe, isso é algo que muitas vezes eu não entendo. Mas como ele pode trabalhar tão duro para levantar líderes, batizar pessoas e ao mesmo tempo cuidar do povo de Deus? E querendo isso de palavra, a gente pergunta para as pessoas o que é mais importante, vida ou doutrina, né? Aqui, e obviamente, não tem a mais importante. Eu acredito que das 3 características que ele coloca aqui pra gente, não tem uma mais importante. Tanto quanto ele fala, né? Levantar líderes, batizar pessoas e cuidar do povo de Deus. Eu não acredito que tenha uma área que seja mais importante entre elas. Por isso eu acredito que ele se dedicou a todas elas. Mas tem que se perguntar assim mesmo. Em qual área eu não tenho me aplicado hoje? Vamos lá, Em Yuri. quais dessas áreas eu não tenho seguido esses princípios? Levantar pessoas, fazer discípulos ou cuidar da família. Eu acredito que uma das grandes necessidades e uma das maiores diferenças entre as nossas igrejas e as outras aí fora é que aqui nós nos tratamos como família. Vou contar uma pequena história para vocês bem rápida, para não durar muito a pregação. Mas eu lembro no Brasil, quando eu estava estudando a Bíblia, eu trabalhava para uma empresa chamada StarSake, uma empresa de robótica. E eu amava aquele emprego. Pagava muito bem, eu tinha um VR incrível, onde eu podia sair, comer fora todos os dias, levar os discípulos para comer. E era incrível, porque eu estava lá, lembro de ir com o Gabriel Família, o Ian, falava, não, fica tranquilo, eu sou integrais, eles não tinham muito dinheiro, então eu falei, não, vou encorajar eles, vou pagar a comida para eles, isso é incrível. E aí eu fui batizado. E aí minha família começou a me perseguir, falou, não, você não é mais meu filho, não sei o que lá, vou te expulsar de casa. E eu tipo, daí, mano, eu tenho um trabalho incrível, tenho um VR incrível, tá tudo certo. Pode fazer o que você quiser. 2 semanas, acredito, depois de ser batizado, eu fui expulso de casa. Não, desculpa, eu perdi meu trabalho. E aí eu tava desempregado. E aí eu comecei a pensar, eles falaram que eu não sou mais o filho deles, eu tenho que comprar minha própria comida. E eu falei que eu não ligava pra eles. Falei que ia dar um jeito, ter um trabalho incrível. Eu comecei a pensar, falei, caramba, agora, o que eu ia fazer? E aí começou a ficar muito difícil. Porque, claro, tinha dinheiro guardado, mas dinheiro guardado não dura pra sempre, né? E aí passou uma semana, ainda tava lá, vendo normal, fazendo as coisas, 2 semanas, vendo normal, 3, 4, deu um mês. Eu comecei a perceber que não tinha como viver o mesmo estilo de vida. Porque a conta bancária tá começando a ficar bem vazia. E aí eu comecei a comprar muito miojo. Eu lembro até mesmo do Gabriel Família. Chegar num ponto de ele, se ele me visse comendo alguma coisa que não era miojo, ele fala, nossa, não tá comendo miojo hoje. E aí eu tava, nossa, aí tava ficando muito ruim. E eu era muito orgulhoso, então eu não queria compartilhar com ninguém o que eu tava passando. Eu queria ficar quieto. Até que um dia eu tava lá na estação de metrô, o irmão pediu pra ter tempo comigo, Alexandre Carrinho. E eu tava sentado na estação de metrô. Eu tava lá sentado, aí a gente tava tendo tempo, não sei o que, falando do meu coração, ele compartilhou o coração dele, me ajudando espiritualmente. E aí o tempo acabou, ele tinha acabado de vir de um casting da agência modelo, que ele trabalhava como modelo na época. Ele voltou e falou, olha, sobrou esse dinheiro aqui no meu bolso, eu queria te dar ele, porque você não tá trabalhando, né? E eu, orgulhoso ainda, mesmo sem um tostão no bolso, falei, não precisa não sei o que lá. Aí ele falou, não. Aí você tem que pegar, mano. Aí eu fui lá, aí eu falei, nossa, mas o que você tá me dando dinheiro? Você é meu irmão, fazendo a mesma coisa que você faria por mim. E eu comecei a pensar, falei, uau, isso realmente é algo totalmente diferente. Eu lembro do mesmo carrinho, mesmo Alexandre Carrinho, dentro do trabalho, antes de ser mandado embora. Eu tive um problema com a minha asma e minha bombinha tinha acabado. Eu tava apertando sem nada. E aí o meu chefe falou, liga pros seus pais, pra te levarem pro posto, aí você toma os negócios, faz os treinos e tudo mais, aí, ok. Aí eu liguei pro meu pai falou, pede lá pra sua família, pra sua nova família.
Aí eu falei, eu não conheço muita gente ainda. E entra no trabalho, não tem como ele vir pra cá. Aí eu mandei pro carrinho. E eu não tinha nada. Você via a minha conversa, acho que ainda tem, que foi no Messenger. Mas não tinha nada na minha conversa com ele. Eu mandei pra ele, falei, oi irmão, tudo bem? Ele falou, tudo sim com você, irmão. Eu falei, não tá muito bem. Tô com uma crise de asma aqui, não tô me sentindo muito bem, não sei o que, lá, tá ânsia de vômito, tudo isso. Ele saiu do trabalho dele, de onde ele tava, veio me buscar no meu trabalho, me levou em vários postos diferentes, até eu ter um que poderia me ajudar, e depois me levou pra casa, arrumou a cama dele, me colocou na cama dele, foi lá, comprou remédios, deixou o remédio lá da cama. Eu dormi, eu acordei, tinha roupa dobrada e comida feita do meu lado. Aí eu falei, pai, realmente, a minha família pode cuidar de mim. Mas essa aqui é a diferença. Porque ele fala que é família da boca pra fora. E não pode ser. Eu falo, não, mas a família de sangue aqui é o sangue também, o sangue de Jesus Cristo. Ainda bem mais poderoso que o seu sangue. Que o sangue Oliveira. E aí? Laureano. Grande coisa. Então, o sangue que nos une, que nos torna família realmente, é o sangue de Jesus Cristo. Olha isso do versículo 24. Vamos ler do versículo 24 ao versículo 28 aqui em Atos. Vamos Yuri. Então, Atos capítulo 18, versículo 24 ao 28. Olha o que a Bíblia fala. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto. Uau! E tinha grande conhecimento das Escrituras. Foram instruídos no caminho do Senhor. Do caminho do Senhor. Foram instruídos no caminho do Senhor. E com grande fervor, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Aquila os ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos do que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Uau! Olha que incrível! Imagina isso. Está na Bíblia. Imagina esse seu nome no livro da Bíblia ser escrito como Apolo, que vigorosamente ele pregava e disputava com os judeus na sinagoga e refutava eles usando as escrituras da Bíblia. Eu fiquei pensando, imagina como que vai estar o meu nome no livro da vida. Será que vai estar como alguém que ficou sentado esperando alguma coisa acontecer? Será que vai ser como alguém que não queria dar muito coração? No Yuri não havia muito vigor. Yuri era um discípulo, serviu a Deus durante um bom tempo. Mas infelizmente escolheu o pecado e se voltou para sua vida antiga. Como que vai ser escrita a sua história? O que vai estar escrito lá? Pelo que você seria conhecido hoje? É incrível ver quando eles vão escolher os apóstolos, eles falam de Barsabás, ele fala Barsabás o justo, que era também conhecido como justo. Imagina isso, o cara era tão justo, que o apelido dele virou justo. João, o primo de Jesus Cristo. Vai lá, fala que ele batizava tanto que o nome dele se tornou João Batista. De tantos batismos. Para que o seu nome seria mudado hoje? Será que seria Yuri Preguiça? Ou será, ao invés de João Batista, seria José Batista? Monias o Justo. Samara Humilde. Imagina. Carol a Vigorosa. Mas de verdade, não seria incrível ser reconhecido pelo tanto que você sacrificou pelo Evangelho? Não é incrível ver essas coisas porque mostra o quanto Deus reconhece realmente, o quanto ele sacrifica para ele. Não passa batido. Ele viu as características e colocou realmente, não, eu quero que isso seja na Bíblia. Eles precisam conhecer o caráter dele. A Bíblia fala que quando ele pregava a palavra de Deus, refutava os judeus daquele lugar, ele fala, imagina, cansado, com sono, sem prestar atenção. Não, fala que ele refutava vigorosamente. Agora, eu queria animar cada um de vocês hoje a ver isso como encorajamento, mas também como uma correção. Quando a gente está estudando a Bíblia com as pessoas, a gente não pode apresentar a palavra de Deus sem poder como se fosse uma palestra. Estudando a Bíblia com elas como se fosse mais uma informação que eu estou te passando. Porque não é isso que é a palavra de Deus. Não é mais um livro de história que a gente está lendo.
Não é mais um livro legal que eu te recomendaria para você ler no seu tempo livre. É algo que pode e vai mudar a sua vida. Amém. E você se perguntar realmente, eu tenho apresentado a palavra de Deus de forma vigorosa ou vergonhosa? Uau. Eu acho que muitas vezes eu olho para as vezes que eu apresentei o evangelho, as vezes que eu preguei a palavra de Deus, ou que eu fiz estudo bíblico, eu falei, nossa, que vergonha, Yuri. Parecia realmente uma palestra, só falando mais de uma história para essa pessoa. Sem nem mesmo fé ou expectativa que aquela pessoa mudaria um dia. Não tinha vigor algum. Era realmente uma forma vergonhosa. Mas graças ao bom Deus, eu pude me arrepender e agora eu prego os estudos bíblicos. Não ensino eles, eu prego eles. Vamos. Mas é isso. A gente precisa fazer tudo isso de uma maneira vigorosa. E estamos aqui, realmente, para poder mudar uma coisa. Isso não é um adendo, mas a nossa missão principal. E o desafio é bem simples hoje. Pergunte a si mesmo. O quanto eu amo minha família espiritual? E quem são os meus melhores amigos? Vamos lá, Yuri. Se as pessoas ao redor de vocês não estão dentro do reino, eu sinto te informar, mas sua vida espiritual vai estar em risco. Realmente busque colocar a missão de Deus no seu coração, que é realmente para essa cidade em Maputo. Busque conhecer mais o reino. Tem discípulos, irmãos em Brasil, Londres, África do Sul, Nigéria, Congo, Paris, Amsterdã, tantos países diferentes. Vai atrás deles. Crie amizades. Vamos lá, Yuri. Sério, de verdade mesmo. A maior parte de vocês aqui fala inglês. Se não fala, existe Google Tradutor, então não tem desculpa. Amém? Então dá para conversar com qualquer pessoa do lugar do mundo inteiro. Até mesmo o pessoal que fala espanhol. Mas não é português, eles entendem. Eles até gostam, na verdade. Falam, nossa, que legal, eles tentam falar. Falam, oi, irmão. E aí acaba o português deles ali. Mas é incrível, eles vão tentar te encorajar com o máximo possível. Porque aqui a gente quer amar uns aos outros, é família. Além de falar com o Manias, no nosso tempo discipulado, aí eu falei pra ele, a gente estava lendo Atos capítulo 2, falar da hospitalidade e tudo mais, de quando na verdade é um comando de Deus serem hospitáveis, certo, uns aos outros. E aí, hospitaleiros, eu acho, né, na verdade. Isso, amém, obrigado. Então, para ser hospitaleiros uns com os outros, eu falei pra ele, não tem como você ir para um país onde tem uma igreja e realmente os discípulos vão oferecerem para te aceitar na casa deles. É muito difícil isso acontecer. Sério, é algo de outro mundo. Eu nunca vi para algum país onde o discípulo me mandou uma mensagem falando, oi irmão, tudo bem? Fiquei sabendo que você está vindo para cá. Você quer ficar na minha casa? Antes mesmo de eu perguntar. Vamos lá. Imagina isso, que incrível. Mas por quê? Porque é uma família. Onde em outro lugar você encontraria alguém aceitar um estranho dentro da casa dela? Eu nunca vi você na minha vida. Ah, mas é um discípulo incrível. Entra. Então, esse é o desafio. Vá atrás de amizades dentro do reino de Deus. Vai para saídas encorajadoras, é incrível. Eu e a Bruna, semana passada, a gente teve saída com semana retrasada, com o pessoal, uma irmã que estava nos Estados Unidos e outro irmão que está no Equador, certo? E eles estão namorando aqui a Jasmine e o Miguel. São irmãos incríveis, são lugares diferentes, mas que é a mesma família. Pode conhecer mais deles, poder conversar, poder passar um tempo, saber como está a igreja. E é incrível, isso nos inspira também. Se você estava no culto inaugural, você sabe como que é. Você viu cada um daqueles discípulos, lugares diferentes. Eles não falam, não quero falar com esse cara aqui porque ele é daqui de Moçambique. Eu não quero falar com pessoas de Moçambique. Nada. Não, é discípulos, e ainda mais. Nossa, eu lembro quando ele ligou na quarta-feira passada. O Rod me ligou. Aí eu saí e mostrei, nossa, eu lembro de você no culto inaugural, você foi batizado, que incrível. Eu fui falando com os meninos. Isso é incrível. Por quê? Porque é uma família, a gente quer estar unido, a gente quer estar junto. Eu quero animar vocês com isso. Vamos lá. E para Deus, a glória. Amém.